Eu acabei de chegar do cinema depois de assistir Mestres do Universo. Inclusive, eles até deram essa espada inflável aqui, que eu vou ver de botar ali atrás pra ficar decorando o vídeo enquanto a gente conversa sobre o filme. Antes de eu começar a falar sobre o que eu achei do filme, pontos positivos, pontos negativos, enfim, dar a nota final, eu acho legal falar um pouquinho sobre como He-Man influenciou minha vida e minha infância, que no caso não influenciou de forma nenhuma. Mas eu não tô criando aqui já um balde de água fria pra vocês sobre o filme, calma. Vai assistindo, porque é uma experiência que eu não tive só com He-Man. Foi basicamente uma criação que eu tive que me impediu de ter contato com diversos tipos de obras, e aí acabou que eu tive que caçar depois da minha infância. Então eu conheço He-Man, conheço os personagens, conheço a história, já vi uma obra ou outra, uma coisa ou outra, mas não fez parte da minha criação. Eu vou dar um pouquinho do contexto rápido aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, mas, por favor, não se assustem. Eu fui criado numa família católica, onde quando eu era criança e pré-adolescente, existiam coisas que eram de Deus e era do demônio. Os que eu mais lembro: Pokémon, Hello Kitty, Harry Potter. E o He-Man e outras coisas entravam ali meio que entravam juntos, entendeu? Por exemplo, Rebelde, sabe? O Rebelde México. Eu nunca assisti o Rebelde México porque não que era do demônio, mas eles eram rebeldes. Eles não faziam coisas certas. Então eu não podia assistir. Agora, Pokémon literalmente representavam cartinhas do diabo. São vários serizinhos do diabo. Harry Potter mexe com magia. E magia não é coisa que a gente deve mexer. Hello Kitty, ela não tinha boca porque ela vendeu a boca pro diabo. Ou alguma outra história aí. Mas eram histórias que eram contadas pra mim, pela minha família. E eu acreditava. E Mestres do Universo, né? Essa franquia entrou de tabela. Não foi tão polêmico assim na minha vida como as outras que eu citei. Mas eu acredito muito que principalmente por causa do esqueleto, né? Ele era uma caveira maligna ali. Então foi retirado da minha vida por conta disso. E eu lembro até hoje de duas cenas muito específicas que aconteceram comigo. Uma com Harry Potter e uma com Pokémon. A com Harry Potter, eu lembro de eu estar vendo alguma cena de algum filme na sala, sabe? Passou assim numa sessão da tarde, de alguma forma tava passando ali na Globo, enfim. E aí eu tava vendo alguma cena, a minha mãe chegou, desligou e me explicou por que eu não poderia estar vendo aquilo. Eu lembro muito vividamente de eu estar de frente pra tela, vendo a cena assim, era como se fosse o Harry ou outra pessoa, não vou lembrar agora, caindo, ou de um penhasco, ou caindo. Sabe, numa batalha ele tá meio que caindo. Talvez eu acho que isso possa acontecer mais lá pro Cálice de Fogo, que tem uns torneios, né? Tem mais movimentação assim. Eu não vou lembrar totalmente, porque, né? Não vou ter a mente daquela época. E a situação envolvendo o Pokémon, eu lembro que na minha escola as pessoas colecionavam Pokémon, né? Gostavam ali de bater carta, de competir. E um dia um amigo meu me deu como se fosse um deck, me deu algumas cartinhas. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pro banheiro, me tranquei no banheiro e liguei pra minha mãe, porque minha mãe não tava em casa, quem foi me buscar foi outra pessoa. Aí eu liguei pra minha mãe perguntando se eu podia finalmente começar a colecionar Pokémon, porque todo mundo da minha escola falava sobre isso, todo mundo colecionava, e eu não podia, porque era a carta do diabo. E aí ela liberou, então Pokémon começou a ser liberado. Hoje em dia eu já li todos os livros de Harry Potter, eu já vi todos os filmes, eu já consumi muito mais Pokémon, eu tenho algumas cartas aqui, inclusive no móvel aqui do lado, na última gaveta, tem algumas cartas aqui de Pokémon. Então meio que eu curei esse trauma, né? Essa coisa que eu não podia curtir ali, não podia aproveitar da minha infância. E junto disso eu busquei mais também sobre He-Man, sobre Mestres do Universo, mas eu não fui criado com esse impacto na minha vida. Eu não fui criado com Pokémon, Harry Potter e Mestres do Universo fazendo parte da minha infância. Então eu não fui assistir Mestres do Universo como se eu estivesse vendo algo que durante 20 anos, 30 anos estava ali comigo e é algo super marcante pra mim. Só que eu já vou dar um spoiler de que isso não afetou a minha experiência com o filme. Então pode ficar tranquilo, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais da sinopse do que eu achei. A história desse filme aqui, a gente tem uma história típica do He-Man, onde ele saiu de Eterna, a gente vê a construção dele, né? Como que ele era criancinha, ele foi jogado basicamente pra Terra. Lá na Terra ele perdeu a espada dele, que era o único meio de comunicação com a Terra natal dele, e aí ele acabou vivendo durante 15 anos na Terra como um ser humano, enquanto tem ali a sua expectativa de talvez voltar pra Terra, né, ou não. Vai voltar ou não vai voltar? Até que ele volta, isso não é spoiler, isso é uma sinopse, né? Porque ele é o He-Man, não tem como ele ser o He-Man na Terra. Ele volta e ele tem basicamente uma missão espiritual, um propósito ali de ter que derrotar o esqueleto, por diversos motivos que eu não vou falar aqui para não estragar a experiência. Então esse é o plot básico do filme, que eu acredito que você já viu muito parecido ou igual em alguma outra história do He-Man. Porque é o básico que a gente vê nos super-heróis. Superman sempre tem o seu vilão, Batman sempre tem o seu vilão, né? O Homem de Ferro sempre tem o seu vilão, e a gente vê muito ali repetido aquele vilão em cena
e o herói atuando contra ele. Então não é um roteiro super inventivo com grandes plot twists e reviravoltas. É aquele tipo de filme que você já começa na primeira cena sabendo como ele vai terminar, porque é aquela típica jornada do herói. E é um filme que não tenta em nenhum momento te provar o contrário. Ele não tenta te trazer algum super ensinamento, não tenta te trazer alguma reviravolta que vai te surpreender. E eu, sinceramente, já fui na expectativa de assistir um filme assim. Eu não fui assistir Mestre do Universo achando que seria um Almodóvar, um filme que vai estar em Cannes, ou um filme que talvez seja indicado em alguma categoria do Oscar. Até porque a gente tem um filme que é bem pipoca mesmo, bem comercial, bem mainstream, e eu acho que isso já cria uma ambientação, já cria uma experiência e uma expectativa de literalmente do que você pode esperar do filme. Então, por isso, eu acredito que esse filme vai dividir as pessoas entre um grupo que vai achar um filme brega, mal feito e que não é nada demais, e um grupo que vai achar um filme engraçado, divertido e que cumpre o papel de ser o básico bem feito no que ele se propõe. E eu tô nesse segundo grupo. Mestres do Universo é um filme que eu não esperava ter o humor que ele teve. Eu sei que a gente vê o Esqueleto sempre ser engraçado, tem umas piadas bem toscas que ele sempre teve. Eu sei que o humor faz parte de He-Man, mas eu não achei que seria tão como foi. Um humor tão escrachado, tão camp, tão brega, proposital com intenção. No nível de a gente ter uma piada sobre o órgão sexual do He-Man em um momento. Que na hora que isso foi falado no filme, eu fiquei... Cara, ele realmente falou sobre isso? E eu me rachei de rir. Então, se tu for preparado pra assistir um filme que tu sabe que o humor vai ser a base, e um humor escrachado, um humor que é sim brega em alguns momentos, eu acho que vai ser muito difícil tu não ter uma experiência boa e não se entreter com esse filme. Agora, se você já for com algum tipo de barreira, com algum tipo de empecilho, ou esperando alguma outra coisa totalmente diferente, aí eu acho que talvez o filme já caia naquela onda que eu te falei de você achar ele brega, de você achar ele mal feito, talvez. Porque a nossa expectativa define literalmente toda a experiência que a gente vai ter com o filme, seja com Mestres do Universo ou seja com qualquer outro filme de Oscar aí que as pessoas aclamam e botam expectativas. Você provavelmente foi assistir Emília Pérez já sabendo que seria um filme horrível. Então sua expectativa já estava direcionada pra isso. Você foi assistir às vezes algum filme do Oscar que muita gente estava falando mal, já sabendo que seria ruim, ou falando muito bem, já sabendo que seria bom. E aí às vezes as nossas expectativas são quebradas pro positivo ou pro negativo. Tu pode ver um filme que todo mundo tá falando mal e tu curte, ou tu pode ver um filme que tá todo mundo falando bem e tu não curte. Isso acontece. E aqui com Mestres do Universo eu realmente fui na expectativa de sentar de frente pro cinema, ver um filme que vai ser legalzinho, mas que vai ser aquela típica jornada de herói sem nada a mais. Eu confesso que eu nem me lembrava do humor de He-Man. E por isso eu fui muito surpreendido, porque eu gostei muito de como o filme lidou com o humor sem passar do ponto. Então eu já confesso que essa crítica aqui, ela vai muito mais pro meu lado emocional do que pro meu lado racional, tentando procurar defeitos no filme. Porque é óbvio que se eu for fazer aqui um checklist de pontos técnicos e pontos de roteiro, esse filme vai ter muita coisa que ou ficou em branco ou poderia ser melhor. Mas eu acho também que não é a proposta. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente pega o diretor como Nolan para dirigir Mestres do Universo, eu acredito que toda a essência seria perdida. Poderia ser um filme muito bom, mas seria um filme mais dramático, um filme mais acinzentado, um filme que tem um teor que o humor basicamente vai sair dele para dar espaço para algo mais denso, mais sobre o poder, sobre a força interior, e iria perder a essência de He-Man, essa essência pop mesmo, essa essência do humor que ele tem. Isso não quer dizer que o filme seria ruim, mas é algo totalmente diferente. E pra mim, Mestres do Universo pediu que foi entregue. A cena de abertura já tem o próprio He-Man apresentando um pouco do universo pra gente, e ele zoa até o nome da própria espada. Ele fala algo como basicamente... Essa é a espada do poder, é o que tem pra hoje. Só que com muito mais humor e com outras palavras, né? Então, no primeiro minuto do filme, você já entende o tom que vai ter nas próximas 2 horas. Aí é você embarcar nesse humor e na pegada que o filme vai ter, ou não. Agora eu queria comentar sobre 2 pontos que pra mim foram grandes destaques no filme. O primeiro já é algo que eu tô falando aqui nesse vídeo várias vezes, que é o humor escrachado. Eu realmente poderia fazer um vídeo só falando sobre os momentos que eu achei engraçado nesse filme e que me tiraram risadas genuínas. E um outro ponto que eu me impressionei bastante com o filme foi o lado humano do He-Man. E quando eu falo lado humano, eu não quero dizer sobre o lado emocional dele como ser humano, mas sim sobre como a construção de mundo da Terra foi feita e a ligação entre a Terra e a cidade natal dele. Porque aqui eu não vou dar spoiler sobre isso, mas tem até no próprio humor, tem muita ligação de hábitos, momentos, situações e falas do He-Man como ser humano, porque ele passou 15 anos na Terra, que são colocadas na Terra natal, são colocadas em Eternia e não fazem sentido nenhum. E isso é algo que eu achei bem interessante em diversos momentos. E que foi muito bem colocado também, sem parecer que a piada já tinha perdido time. De tipo, pô, durante o filme todo tá falando sobre a Terra. Durante o filme todo ele tá falando como se ele fosse um trabalhador CLT, sendo que, na verdade, ele é um príncipe. Não.
Foi muito bem colocado em momentos específicos, em momentos diferentes do filme. Agora, partindo para um ponto que eu acho que poderia ser um pouco mais aproveitado no filme, eu vou falar do tigre pacato. Cara, esse tigre, ele tem um humor muito bom. Só que o ponto negativo é que ele foi aproveitado durante 3 ou 4 cenas. Ele deve aparecer menos que 10 minutos num filme de 2 horas. E querendo ou não, ele é importante para a história do He-Man. Tanto que eu acho que talvez numa sequência ele vai aparecer com mais destaque. Mas é isso, eu achei que ele foi um personagem que foi pouco aproveitado e que poderia ter muitos outros momentos. E pegando o gancho que eu falei agora sobre sequência, vale dar um lembrete pra você que for assistir Mestres do Universo no cinema, porque o filme tem cena pós-crédito, se não me engano tem 2 ou 3, e elas são diretamente ligadas com uma possível sequência. É aquele tipo de cena pós-crédito universo Marvel que você pode ter uma ideia de que deixa um link direto com o próximo filme. Só que eu não vou dizer aqui muito bem o que aparece ou o que acontece, porque isso não seria spoiler. Mas é o que você já pode esperar do universo de He-Man. É só pensar aí, que personagem tá faltando? O que tá faltando acontecer? Provavelmente vai acontecer nesse segundo filme. E é o que a cena pós-crédito dá a entender. Cara, dito tudo isso, He-Man pra mim é um filme que ele tá beirando ainda na minha mente entre o 3,5 e 4 estrelas. Só que eu vou deixar aqui registrado o 3,5. Eu não falei ainda aqui em outros vídeos sobre como eu dou as notas, né? O que significa o 3,5 pra mim, o que significa o 4. Depois eu posso falar um pouquinho melhor. Mas o 3,5 pra mim é um filme que eu considero realmente muito bom. Ele não chega a ser perfeito, não chega a ser um filme que me marcou pra fazer parte da minha vida, um filme que eu considero sem nenhum tipo de defeito, melhores filmes do ano. É um filme que eu me diverti muito. É um filme que me entreteve do começo ao fim. Que literalmente a cada 2 minutos eu tava dando alguma risada sobre algo que eu gostei bastante, que eu fiquei lembrando aqui pra contar pra vocês. Então ele é um filme que, saindo agora nos cinemas, eu super recomendo que tu vá assistir, mas que tu vá assistir com o peito aberto e na expectativa certa do que tu vai encontrar. Que é esse filme leve, despretensioso, com aquela típica jornada de herói. E se você conhece um pouco da história do He-Man, é o óbvio que você vai encontrar lá. É o que eu gosto de falar que é o básico bem feito. Agora, é claro que eu vou entender também se tu discordar de tudo que eu falei, tu assistir o filme e achar horrível, achar uma bomba. Até porque cada um tem a sua experiência e filme é feito pra isso mesmo. Pode ser que tu veja um filme que eu detestei e você amou, pode ser que tu veja um filme que eu amei e você detestou. É normal, faz parte, os filmes são feitos pra gente discutir mesmo, senão não teria todas as tretas que tem de Anora vencendo o filme do ano e uma grande parte da academia amando, as outras pessoas não. Faz parte da experiência, faz parte também pra gente poder discutir. Eu acho legal a gente ter visões diferentes dos filmes também. Mas eu realmente torço pra tu ter uma experiência parecida com a minha. Então se você gostou desse conteúdo e dessa crítica, não esquece de curtir esse vídeo e me seguir pra receber as próximas análises de filmes que eu vou fazer. Inclusive a próxima que vai sair já nos próximos dias é de Todo Mundo em Pânico. Filme que também sai nessa semana no mesmo dia de Mestres do Universo. Então é isso e até o próximo vídeo.